Olá, meus amigos. Hoje nós vamos ler Fonte Viva. Quando eu abri, caiu no 39, Fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é o problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize, o benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá, mas se não nos dispormos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim, a celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecendo e sublimando. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para viver para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Fábio e nós vamos fazer um bate-papo hoje de uma maneira diferente. Devido ao Covid-19, estamos em afastamento social, mas isso não nos impede de estar próximos em amor, próximos em conexão espiritual. Vai ser para mim diferente, porque a gente gosta sempre de conversar, de dar risada, de chorar, e eu estou parecendo aqui um telejornal que depois o nosso amoroso Urbano vai fazer toda essa junção aí. Urbano, a gente te ama. Muito obrigado por essa ajuda que você está dando para todos nós. E hoje a gente vai bater um papo sobre o trabalho. O trabalho na visão espírita. A necessidade do trabalho. A gente buscando nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos do Evangelho, nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, nós encontramos sempre que do suor do nosso rosto que vem o pão, o alimento. Ou seja, nós precisamos do trabalho para sobreviver. Nessa crescente da humanidade, nessa evolução da humanidade, o trabalho foi o eixo central da evolução dos espíritos encarnados. É interessante a gente colocar o seguinte, que nós nunca deixamos de ter uma vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual
e essa vida espiritual, por um certo momento, mergulha numa vida material e depois ela retorna única e exclusivamente para a vida espiritual. Ou seja, nós somos espíritos, passamos por um momento encarnatório para que a gente consiga ter uma aceleração na nossa evolução, situações, momentos, desafios que ocorrem na Terra com mais intensidade. Então somos agraciados por essa oportunidade de encarnarmos na Terra para que a gente possa aproveitar essa oportunidade e acelerarmos a nossa evolução até o retorno da verdadeira vida, que é a vida espiritual. E o trabalho está totalmente ligado a isso. Se não fosse o trabalho que nos provoca essa evolução intelectual, essa evolução na inteligência, estaríamos ainda no tempo das cavernas. E hoje a humanidade já consegue pensar numa viagem, numa habitação de planetas como Marte, por exemplo. Então, o trabalho está totalmente ligado a essa evolução, a essa provocação espiritual. Qual que é a intenção, então, de Deus nessa provocação? Ele nos coloca uma situação de busca da melhoria, de insatisfação, não às vezes financeira, às vezes material, muitas vezes, mas é uma provocação de insatisfação, de querer sempre algo melhor. Então já faz parte da lei da natureza, faz parte das leis de Deus, a busca do bem-estar, a busca do alimento, a busca dessa satisfação. E lá na frente a gente vai bater um papo mais sobre esse equilíbrio, mas existe dentro de nós essa busca da perfeição. Se não fosse a busca de empresas, de pessoas buscando essa melhoria, buscando a solução de problemas, hoje a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo. Lá atrás, empresas buscando a comunicação entre as pessoas, uma internet mais rápida, meios de comunicação, tudo bem, buscando uma recompensa financeira, uma recompensa monetária, mas nos dando essa possibilidade de continuarmos trabalhando, continuarmos trabalhando de uma maneira social também. Então, também visa muito aquela parte que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, sempre buscando essa evolução através do trabalho. Mas existe em todos os mundos, existe o trabalho? Sim. Em todos os mundos existem formas de trabalho. E no nosso mundo também. Nem sempre o que a gente busca como único e exclusivamente trabalho, um trabalho financeiro, mas Deus considera toda utilidade, toda ação útil um trabalho. É a mesma coisa de dizer que Chico Xavier não trabalhou, só porque ele não teve uma recompensa monetária das obras que ele fez. A mesma coisa Allan Kardec. Então, discutir isso foge totalmente da justiça de Deus, da vontade de Deus, mas devemos fazer um comparativo que o trabalho está totalmente ligado à evolução dos mundos e à evolução de cada um de nós. Quanto mais evoluído, menos a necessidade do trabalho material, do trabalho financeiro, do trabalho de subsistência. Então, devemos fazer esse comparativo. Sim, existem trabalhos em todas as esferas, de todas as esferas espirituais, em todos os mundos, inclusive o nosso aqui, mas existe um comparativo de quanto maior a dependência do trabalho material, menos evoluído os espíritos ou o mundo é.
Isso deixado bem claro no Livro dos Espíritos para nós. Então, a gente fala que todo trabalho útil, toda ação útil é um trabalho. E cabe a cada um de nós medir isso e buscar as suas necessidades e sentir no seu coração a que veio e a que trabalho é chamado. O Livro dos Espíritos também nos coloca uma situação de uma questão sobre por que a gente precisa ter esse esforço para nos alimentar, para nos sustentar. E os animais da natureza, por exemplo, têm essa facilidade. A natureza em si se autossustenta, se autoequilibra. Pois bem, a explicação dos nossos irmãos benfeitores é que os animais, eles não buscam a evolução através da inteligência, dessa provocação da evolução da inteligência e moral. Eles só, através do instinto deles, eles só procuram a preservação, a conservação deles. Então, essa busca se torna uma busca mais simples. É só do alimento daquele dia, daquele momento, e para eles já se basta. Não ser caçado e buscar o alimento. Isso, mesmo assim, isso não diminui a importância dos animais como agentes de Deus, como agentes da evolução do mundo. Porque graças a esse equilíbrio ecológico, esse equilíbrio da natureza que nós, espíritos encarnados, estamos conseguindo evoluir e viver. Para nós, às vezes numa encarnação única, a gente não consegue perceber a função dos animais, da natureza, como agentes da evolução do planeta. Mas se a gente voltar lá para trás, milhares e milhares de anos, a gente percebe como que Deus usa toda essa natureza, todo esse equilíbrio para nos preparar o terreno, preparar o ambiente para que a gente possa viver, sobreviver, o nosso corpo material, que é a ferramenta do nosso espírito para fazer esse mergulho encarnatório. Então, nós falamos sobre a importância do trabalho. O trabalho não é uma coisa que deve ser descartada, muito pelo contrário. O trabalho ele tem que ser, ele está totalmente ligado à nossa evolução intelectual, nossa evolução moral, mas também ponderamos a questão de quanto mais próximo da matéria esse trabalho for, menos evoluído ele é. Então, isso é uma questão da gente também colocar dentro dos nossos corações. Um ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o dinheiro. O dinheiro, muitos de nós viemos de uma cultura religiosa católica, onde o dinheiro vem sendo colocado como uma maneira ruim. Mas, na verdade, o dinheiro ele é uma ferramenta. Como a gente pode fazer uma comparação como uma faca que serve para nos alimentar, para fazer aquele refogado que a gente fica sentindo o cheiro de longe, né? Picando aquela cebolinha, aquele alho, aquela coisa toda, fazendo aquela comida gostosa que a gente sente o cheirinho de longe, e pode servir para enfiar na faca de outra pessoa e matar. Culpar a coisa pelo uso dela que é o errado, é o pensamento errado. A faca, ela não pode ser condenada porque alguém usa para matar. A internet não pode ser condenada porque existe pedofilia, existem crimes, existem várias coisas ruins na internet
e deve ser banida, e todo mundo que usa a internet, que consegue a internet, é ruim, não presta. Então, e olha o que nós estamos fazendo agora. Estamos batendo um papo através da internet. A minha esposa pode estar fazendo um almoço agora usando a faca. Então, condenar o objeto, a coisa, por causa de ações erradas que é o problema. O que não é ilícito você ter dinheiro. O dinheiro honesto é uma recompensa do trabalho honesto. O problema é como você usa. Não tem mal nenhum de você juntar um pouco de dinheiro para conseguir uma casa melhor. Você pagar uma faculdade do seu filho, da sua filha. Não é problema nenhum. A prosperidade não é crime nenhum. Mesmo olhando para o lado espírita. Só que tem os seus desafios, porque se coloca como na parte, quando a gente fala de dinheiro, né? A gente está falando dessa parte, dessa vivência encarnatória. Então, quando a gente fala isso, nós estamos aqui espiando crimes, espiando situações que fizemos, N coisas, estamos aproveitando essa situação para nos libertar das nossas fraquezas, dos nossos erros, de coisas que a gente vinha fazendo de outras encarnações. Então, tanto a falta do dinheiro quanto o excesso do dinheiro são oportunidades de melhoria interior. Aquele que veio para essa vida encarnatória com a dificuldade de ganhar dinheiro, que precisa trabalhar ao extremo para garantir um prato de comida, a ele cabe olhar essa situação e perceber o que Deus quer mostrar para mim com isso. E aquele que tem a facilidade de ganhar o dinheiro, a mesma coisa. A mesma coisa. Poxa vida, eu tenho facilidade de ganhar dinheiro. Eu faço 2 movimentações ali, minha conta no banco lota de dinheiro. Será que é isso que eu vim fazer na Terra? Será que é isso que Deus quer de mim? Que eu tenha uma vida fútil? Que eu tenha uma vida inútil? Que eu venha, trabalho, tudo bem e tal, mas essa facilidade de ter esse bem-estar, essa facilidade de ter alimento e joga fora, e não sei o que, de ter o supérfluo, será que eu não tenho que olhar um pouco mais para aquele que não tem? Para aquele que não está tendo a mesma oportunidade que eu? E a mesma coisa, aquele que não tem, invejar aquele que tem mais facilidade? Então, é isso que nos provoca o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, é aquela cenourinha do cavalo, do burrinho, que faz a humanidade ir para frente. Se não fosse o interesse financeiro, vacinas, remédios, hospitais, faculdades, a própria internet, o próprio celular que estamos usando agora, não sairia do papel da ideia de cada um. É ilusão nossa achar que a gente só chegou onde chegou porque pela bondade e pela falta de ganância, muitas vezes, de empresários ou de pessoas bem-sucedidas. Não. Deus escreve certo por linhas tortas. Chegamos onde chegamos, sim, por interesse, mas cada um passou por essa aprovação do dinheiro, está passando por essa aprovação do dinheiro e deve pensar na sua vida, repensar na sua vida. Se você está tendo dificuldade financeira, e é isso agora nós vamos começar a mergulhar, até mesmo fortemente por causa desse momento que estamos passando, se você está tendo dificuldade do dinheiro, é um momento de você chegar e olhar para si mesmo e falar o que eu tenho que aprender com essa situação. O que eu devo aprender com isso?
é uma oportunidade para aquele que está realmente com dificuldades de trazer um prato de comida para a sua casa, repensar numa humildade de pedir, em aquele que tem a oportunidade de fazer a caridade, sem ostentação, sem ostentação. Essa coisa de você chegar e botar uma faixa que você fez, que você doou, que você presenteou a sociedade com não sei quantos milhões, isso, ok, tem uma parte que eu falo sempre, Deus escreve certo por linhas tortas. Está sendo ajudado, aquele irmão está sendo ajudado. Mas aquele que procurou a ostentação, Jesus já deixou o recado lá atrás para nós. Se você busca na terra palmas das suas boas ações, a sua recompensa já está dada. Não espere ganhar nada no céu, né? Que Jesus fala. Quer dizer, na vida espiritual, não espere nada, não espere nenhuma recompensa, porque o aplauso e as curtidas você já teve na tua vida, vida material. Não espere nada lá depois. Então, são sempre oportunidades. Oportunidades. Qual o limite do trabalho? Os nossos irmãos espirituais sempre nos deixam o recado que o nosso corpo físico precisa descansar para renovar as energias e recomeçar um dia novamente de evolução, de melhorias, de melhorar a inteligência, melhorar a moral. Para isso precisamos da nossa ferramenta, o nosso corpo físico descansado, restabelecido, reenergizado. A questão é que Deus nos coloca que devemos ser úteis, né? Agora já tô mudando um pouco a questão do trabalho em si, mas pela utilidade das ações de cada um de nós. Esse é a pegada do limite das nossas forças. Então, ele espera da gente que façamos o nosso melhor na utilidade para a humanidade, para os espíritos, no limite das nossas forças. Mas ninguém é obrigado a nada. Aí que está a pegadinha da coisa, né? Deus nos obriga a nada, a nada, a nada, a nada. Então, fica sempre o livre-arbítrio para nós escolhermos, para mim tá bom aqui. Para mim, daqui eu não vou fazer mais e tal. Mas será mesmo? Será que você está deixando de fazer um trabalho de caridade para assistir a novela, assistir uma série no Netflix? E perdendo essa oportunidade de ajudar? Aqui eu não quero questionar a questão familiar. Eu quero abrir um parênteses aqui interessante. Viemos aqui num núcleo familiar, muitos de nós, com filhos, com pais, com esposas, e devemos sim zelar por esse meio, por esse ambiente, por esse ambiente ser amoroso, ser unido, ser pacífico, ser próspero. Devemos equilibrar o trabalho, tanto o trabalho material, sim, quanto o trabalho espiritual, sim, e equilibrando com esse pilar familiar. Devemos tomar cuidado, muitas vezes, em usar tanto o trabalho material quanto o trabalho espiritual como uma porta de fuga para relacionamentos difíceis dentro de casa. Então, devemos buscar, sim, o equilíbrio das três partes. Então, o descanso tem tudo a ver com esse restabelecimento do nosso corpo, nossa ferramenta material, do nosso espírito. Sem o nosso corpo material, o nosso espírito não consegue nada. Então, no limite das nossas forças, ok? Agora, o que fazer, o que pensar de irmãos que buscam em sua riqueza material os trabalhos forçados de outros irmãos. Quer dizer, se força
outros irmãos, além do possível, além do que seus corpos conseguem resistir, para que ganhem mais dinheiro, para que isso aconteceu na escravidão. Então, e hoje ainda acontece em algumas empresas, por que não? Uma coisa é você tratar o irmão, um colaborador, um colega seu de trabalho, além das forças dele, com humilhação, né, muitas vezes. E outra coisa é você respeitar o tempo. Uma coisa é você exigir desse irmão, que é o seu cargo, por exemplo, de exigir dele que faça o trabalho correto. Isso é uma coisa que, gente, a vida é um desafio o tempo todo. O tempo todo. Então, como exigir desse irmão, desse colega de trabalho, que às vezes você tem um cargo superior a ele, ou de você ser um proprietário de uma empresa, como exigir dos seus colaboradores, dos seus colegas, que façam o trabalho correto, mas que não extrapolem as suas forças, que não extrapolem os seus limites, os limites individuais. Muitas vezes a gente não consegue perceber esse tipo de coisa, e aí cabe ao outro irmão, levantar a mão e falar, olha, para mim tá demais. Então é um jogo de humildade, de reconhecimento, de caridade, de ajuda ao próximo, que o trabalho se completa totalmente. O trabalho se completa totalmente. Isso, inclusive, vale para os trabalhos de caridade, muitas vezes. Tem casos de pessoas que que se prontificam, por exemplo, a fazer cestas básicas, e aí o dirigente do trabalho joga tudo para a pessoa fazer sozinha. E ela meio que se vê obrigada a fazer, porque senão centenas de pessoas acabam ficando sem a cesta básica. Então, no limite das nossas forças, isso é muito importante. E cabe a quem está com essa condição aqui encarnado de perceber o limite de cada um. E vai ser cobrado por isso espiritualmente, tá? Vai ser cobrado por isso espiritualmente. Né? De ter jogado uma carga maior, exigido daquela pessoa, daquele espírito, uma condição que ele não apresentava. Humilhando, sacrificando aquele irmão. Pais e filhos. Nossos irmãos benfeitores também nos deixam bem claro que nenhum idoso se vê obrigado de trabalhar. Voltamos sempre àquela condição de limite das forças. Cabe aos filhos, aos parentes, darem sustento para esse irmão. Deus não fala em nenhum momento que devemos... que existem irmãos, por exemplo, que têm dificuldades físicas para trabalho. Para aquele irmão que tem uma condição física de trabalho manual, de trabalho de força, Deus presenteia com a inteligência, dá a condição da inteligência. Se não tem um físico compatível com o trabalho material. Nada é por acaso. Agora, e aqueles irmãos que têm dificuldades mentais, que já nasceram com dificuldades mentais? Não tem problema nenhum. Lembrem bem, Deus nos exige no limite das nossas forças. A questão é a pessoa, o irmão, que voluntariamente se coloca numa posição inútil, e não de utilidade plena. No momento que a gente está passando de escassez de trabalho, que é muito importante a gente colocar, porque muitas vezes a gente fala, poxa, vai trabalhar, por que você não vai trabalhar?
Mas tem condições de trabalho? Aquele irmão tem condições de trabalho? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Tem certas situações que a economia, que o capitalismo, que seja, ou até mesmo o socialismo, que seja, não consegue dar conta disso, porque existe uma escassez de trabalho, porque existe um equilíbrio econômico de oferta e demanda. Então, para produzir mais ou para fazer mais serviços para a humanidade e tudo mais, a própria economia acaba gerando trabalho, acaba gerando empregos, oportunidades de empreendedorismo. Mas no momento de uma escassez, de uma crise como essa que a gente está passando agora, não existe a oportunidade, falta realmente condições, dinheiro para a pessoa colocar comida na casa. O Livro dos Espíritos nos alerta isso, exatamente sobre isso, na lei do trabalho. Nesse momento, eles nos dizem que são freios para uma sociedade que fica colocando pessoas, uma população totalmente de uma maneira discriminada, de uma maneira irresponsável, sem limites, passando por cima um do outro, querendo somente mais e mais e mais. E quando você não tem uma base moral, uma base espiritual, amorosa, de caridade, isso tudo se torna mais difícil. Quando você tem uma população com respeito ao próximo, com respeito às individualidades, com amor, num momento desse se passa muito mais fácil. No momento que a gente está passando agora, não nos basta só aquele que conseguiu fazer uma reserva financeira, ir lá e buscar o dinheiro para passar por esse momento. Não. No momento como estamos passando agora, com escassez de trabalho e, consequentemente, escassez de dinheiro, nós temos de buscar na nossa poupança moral, na nossa poupança cristã, dos ensinamentos de Jesus. Não basta só a gente pedir dinheiro, não basta só a gente chegar e mandar uma carta para o governo para que nos mande um cheque. Ou chegar num centro espírita que seja e pedir uma cesta básica. Isso tudo faz parte da sobrevivência. Mas e a busca dos ensinamentos de Jesus? Da fé em Deus? Que momentos assim nos provocam. Ou vocês acham que tudo isso que está acontecendo, Deus não planejou? Foi uma escapulida de Deus. Puxa vida, uma pandemia. Nossa, eu não percebi. Não percebi. E agora? Deus, e agora? Deus respondendo. Não sei. Calma, gente. Vamos ver o que a gente faz. Deixa o pessoal em quarentena. Não deixa. Solta. Fica Deus perdido, que nem aquele urso do Pica-Pau. Vocês acham que é isso? Claro que não. É claro que não. Pensar dessa maneira é duvidar da justiça de Deus. É duvidar do amor de Deus. O que ele nos provoca numa situação como essa, e a humanidade em tempos é chamada a esse pensamento, é refletir nos verdadeiros valores. Aquele irmão que consegue, num momento desse, buscar dentro de si esses valores, consegue passar de uma maneira mais fácil. Aquele irmão que está faltando um prato de comida na casa dele, tem que ter a humildade de pedir ajuda. E aquele outro irmão ter o despertar da caridade de ajudar, sem ostentação. Será que esse irmão está pedindo a comida, mas está refletindo sobre o que está acontecendo com ele? Será que você que está passando por um problema, infelizmente, um problema financeiro,
Será que não cabe você refletir sobre o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro sentido da vida? Muitas vezes a gente está passando por um problema financeiro porque demos um passo errado, financeiramente falando. Um passo errado. E uma situação global como essa, muitas vezes a gente tem que voltar, refletir e falar, não, eu não vou, dei um passo a mais, eu não tenho condição de ter esse carro, eu não tenho condição de ter essa casa. Isso é uma atitude de humildade, em reconhecer que caminhou por um caminho que não era o seu. Isso não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário. Outro dia eu estava conversando com o Silvando, nosso irmão do SEAC, sobre os covides, os coronavírus de cada um de nós. Quantos a gente já não passou? O desafio maior, com certeza, é uma humanidade inteira passando por isso, um estado inteiro, um país inteiro, uma cidade inteira passando por esse mesmo momento. Mas nós já passamos individualmente. Todo mundo. Ou passou ou vai passar. Então, é o momento dessa reflexão dos verdadeiros valores. Que Jesus sempre já nos deixou e sempre coloca em nossos corações. Então, meus irmãos, meus amigos, o que eu gostaria de deixar para vocês é uma mensagem de que o trabalho não é uma condenação. O trabalho não é uma condenação. Você não está condenado a trabalhar e a sofrer. Muitos brincam assim, falando que se trabalho fosse bom, a gente fazia de graça. Mas não é isso. Trabalho está totalmente ligado com a nossa evolução. É uma oportunidade enorme da gente melhorar. Enorme, enorme, enorme da gente melhorar. E existe todo trabalho útil, toda ação útil é um trabalho. Menosprezar a Madre Teresa porque ela não trabalhava para sustentar sua família ou não trabalhava para ter riquezas é um pensamento minúsculo com relação à espiritualidade. Todos nós viemos aqui com missões, mas os espíritos, nós, encarnados ou desencarnados, trabalhamos. Precisamos do trabalho. Precisamos ser úteis. Então, meus irmãos, busquem a utilidade e reflitam em cada momento da vida de vocês o que Deus está buscando de nós. Estamos sendo úteis no limite das nossas forças? Estamos trabalhando para ter o que não precisamos? E aquilo que eu consegui acumular está fazendo falta para outro irmão? Qual que é a intenção do acúmulo do dinheiro para a minha vida? Será que eu não posso, se Deus está me dando um conforto, uma situação mais confortável, será que eu não preciso olhar para o menos favorecido? É uma oportunidade de caridade que Deus está provocando na gente? E aquele irmão que está passando por dificuldades, será que não lhe cabe um pensamento de equilíbrio, de humildade, de volta naquelas casinhas do tabuleiro que a gente conversou? E eu espero que vocês tenham um excelente dia. Espero que vocês fiquem bem, que procurem na moral cristã, nos ensinamentos de Jesus, uma boia para passar por esse momento difícil que estamos passando e iremos passar outras vezes, talvez não numa maneira mundial, mas individual. Então, que aproveitemos esse momento, esse desafio forte que estamos enfrentando para buscar
os ensinamentos de Jesus, buscar o que na real a gente veio fazer, o que Deus espera da gente e sermos úteis. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos virtualmente ao Pai Celestial. Vamos fazer a nossa oração de hoje. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos e abrirem seus olhos espirituais. Amado Pai, gratos somos a Ti, ó Pai, pela imensa luz que recebemos, por havermos despertado em mais uma manhã para aprendermos as lições do dia a dia. Gratos somos, ó Pai, pela Vossa presença em nossas vidas, pelos ensinamentos que são ministrados a cada dia, que vêm nos acalmar, nos tranquilizar diante desses momentos de dificuldade que passa a humanidade. Compreendemos, ó Pai, que não estamos entregues ao mal, mas estamos, ó Pai, aprendendo uma lição que vai nos impulsionar como humanidade, que irá nos colocar num caminho melhor, num caminho de compreensão, de amor, de um para com os outros. Assim, ó Pai, lhe pedimos auxílio a vós, ao Mestre Jesus Cristo, a essa espiritualidade que nos acompanha, que nos dê resignação para passarmos por esse momento que estamos atravessando, que nos dê sabedoria para compreender que tudo que passamos tem um propósito. Assim, ó Pai, nos intua, nos inspire, para que o estudo de hoje nos traga mais e mais conhecimentos que nos aproximem de Ti. É o que lhe pedimos, ó Pai. Que assim seja, graças a Deus.